Ora, muito bom dia. Nesta nossa segunda audição do dia, gostaríamos, antes de mais, de vos dar as boas-vindas à Assembleia da República e, em particular, à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. A dar apenas nota, porque fazemos-lo sempre, das regras do jogo, digamos assim, as recomendações, que são as nossas grelhas de tempo. Terão 10 minutos para dividir entre as duas entidades, para fazer a exposição inicial, para colocarem o assunto da forma que o entenderem apropriado. Segue-se um período de rondas de intervenções dos partidos. O partido Chega, o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar da IEL estão hoje representados nesta reunião. Poderá ainda chegar mais algum grupo. Falarão todos de seguida. No final, têm mais 10 minutos para dividir. E já agora passava também a apresentar. São os representantes da Taxiram e da Aram TVDE, nomeadamente Paulo Pereira, presidente da Taxiram, Rui Rodrigues, tesoureiro da Taxiram, relativamente à Aram TVDE, Alejandro Abreu, presidente, e Marcelo Batista, vice-presidente. Estão apresentados. Dava-vos então a palavra para uma intervenção de 10 minutos. Eu terei que ser muito rigoroso com os tempos, não é por nenhuma antipatia, porque temos uma reunião que se segue e, portanto, disponham, mas depois, quando eu pedir, por favor, interrompam. Quer que eu divida o tempo mesmo 5-5 ou vocês fazem a gestão? Posso fazer? Pronto, então assim faremos. Basta clicar para começar. Estamos em direto na RTV também, para saberem. Ora, façam favor, sejam muito bem-vindos. Portanto, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, permita-me começar com uma palavra de gratidão pela oportunidade de trazer a esta ilustre Comissão a voz de milhares de cidadãos insulares. O que está em causa é crucial a ausência de regulamentação própria da atividade TVDE nas regiões autónomas, uma ausência que não é apenas uma falha técnica da lei, é uma injustiça que fere a autonomia constitucional, desequilibra a economia local e ameaça a coesão social das nossas ilhas. Senhoras e senhores deputados, em 2018, esta Assembleia aprovou a Lei 45 de 2018. Foi uma lei concebida com uma lógica centralista, indiferente às realidades insulares. Criou-se uma moldura única, pensada para as grandes cidades do continente, mas aplicada também ao Funchal e à Ponta Delgada. E o resultado é claro: desigualdade, desrespeito e destruição de equilíbrios frágeis. Legislar para as grandes cidades do continente não é o mesmo que legislar para a Madeira ou para os Açores. Ignorar esta evidência é impor soluções desajustadas e perpetuar desigualdades que penalizam cidadãos que merecem exatamente os mesmos direitos de todos os portugueses. Persistir neste erro é ferir a autonomia insular e negar a diversidade que a própria Constituição reconhece e protege. As nossas regiões não são meras extensões geográficas, são territórios com limitações físicas, com uma economia frágil, com pressões turísticas sazonais que exigem planeamento e equilíbrio. Fechar os olhos a isto é ignorar a Constituição e abandonar os insulares à sua sorte. E o que vivemos hoje? Uma frota TVDE excessiva, completamente desajustada à dimensão insular, trânsito caótico que compromete a qualidade de vida, tarifas artificiais, práticas predatórias e dumping que destroem o mercado. Aumento da pegada ambiental, além da asfixia económica de milhares de famílias que vivem no táxi, setor que sempre assegurou mobilidade, serviço público e proximidade às populações. Senhoras e senhores deputados, não pedimos privilégios, pedimos justiça, pedimos equilíbrio, exigimos respeito pela autonomia que a Constituição nos garante. É urgente que esta Assembleia corrija a falha da lei. É urgente clarificar que as regiões autónomas têm competência para regulamentar a atividade TVDE. Só assim poderemos ajustar a frota à realidade insular, combater práticas abusivas, proteger o ambiente e garantir a sobrevivência de setores que sempre serviram as nossas populações. Se nada for feito, esta Assembleia estará objetivamente
a legislar contra os interesses dos cidadãos das ilhas. E esta é uma responsabilidade demasiado pesada para ser ignorada. Senhoras e senhores, o apelo que aqui deixo é inequívoco. Revisem a Lei 45 de 2018. Reconheçam de forma clara o direito das regiões autónomas a regular esta atividade. Senhores deputados, o futuro da mobilidade nas ilhas não pode continuar a ser decidido à distância, de forma cega à realidade concreta que vivemos todos os dias. A responsabilidade é vossa. Confiamos que terão a firmeza de corrigir esta falha, de restituir às regiões o poder de decidir o seu próprio futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para continuar esta intervenção, dava a palavra a Alexandra Abreu, Presidente da ARAM-TVDE, agradecendo a ambas o facto de terem-se disponibilizado para serem recebidas em conjunto. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Presidente. Sim, bom dia. Obrigado pelo convite ao excelentíssimo Presidente da Comissão de Infraestruturas, deputados e deputadas presentes. Como Presidente da Associação TBDE na região autónoma da Madeira, vimos cá, temos uma grande preocupação por um grande crescimento descontrolado na nossa região autónoma da Madeira. Temos uma grande preocupação porque, assim como vocês já se deram conta do grande descontrole do TBDE aqui no continente, nós estamos em risco na nossa região cair na mesma sintonia. Por isso nós estamos aqui para pedir que a região autónoma da Madeira tenha a faculdade e seja através da Assembleia da República ou mesmo daqui do continente, poder dar os poderes para a região legislar. Porque nossa realidade, que nossas características de região são totalmente diferentes ao continente. Não podemos fechar os olhos a uma realidade totalmente diferente. Também quero ser ênfase aqui de que este descontrole vai trazer como consequência não vai ser sustentável nossa atividade, ok? Precisamos, já que somos uma região autónoma para umas coisas, acho que também temos que ter autonomia na parte de mobilidade para nós pôr regras, para nós poder regulamentar e ter uma atividade estável. Por isso, nós estamos cá e queremos que seja evaluada esta petição por parte de vocês e que a região autónoma da Madeira tenha a faculdade de legislar regulações e regular e pôr regras, assim como temos regras para outras coisas. Queremos também fazer ênfase de que este descontrole vai trazer problemas na nossa região, porque temos uma realidade totalmente diferente, nossas especificidades é totalmente diferente ao continente e temos que chegar aqui a um ponto, por isso estou aqui presente junto com a entidade dos táxis, já que nós temos conhecimentos, nós os madeirenses temos noção da nossa realidade e da nossa dimensão, que é totalmente diferente do continente, onde nós precisamos ter ditos poderes para poder legislar, poder pôr regras e poder avançar neste ponto. Muito obrigado a ambos os presidentes e ambas as associações. Segue-se um período de intervenções. Queria só dar uma nota. A deputada Germana Rocha, do PSD, segue-nos remoto, conforme disposição regimental. Não tinha dado esta nota. Cumprimentá-la também. E dava desde já a palavra para a ronda de intervenções ao deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado, 3 minutos.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Paulo Pereira, Sr. representante da TVDE. Os cidadãos são iguais perante a lei e não há pesos diferentes para situações iguais. Toda a gente defende isto, invoca isto e fala disso, mas muitas vezes o fazem pura e simplesmente porque não têm vontade política ou falta vontade política para reconhecer o óbvio. Tratar como iguais realidades que são diferentes não é justiça, é incompetência. O Funchal tem 70 km quadrados. 70 km quadrados, 28 vezes mais pequeno que o Grande Porto, 70 vezes mais pequeno que a Grande Lisboa. O Funchal tem 107 mil habitantes, 18 vezes menos que o Grande Porto, 28 vezes menos que a Grande Lisboa. Mas o Funchal é a cidade que mais sofre com o congestionamento. Aliás, é a única cidade portuguesa no top 100 das cidades mais congestionadas do mundo. Mais ainda, estamos a falar de uma região onde 67% de todo o território é área protegida e apenas 33% tem atividade humana. Uma região onde circulam 90 mil carros privados, 16 mil carros de aluguer, pressão demográfica, pressão geográfica. O que é que a República faz? Olha para isto e diz: o que vale para uns, vale para todos. E cá vai disto. E cá vai disto. Ora bem, Sr. Paulo Pereira, como você sabe, a Madeira produz bananas. E tem muito orgulho nas suas bananas. Mas a Madeira não é para tratar como uma república das bananas. E o que a selva legislativa que regula o setor do TVDE fez na região, contra a vontade dos madeirenses e contra a vontade dos órgãos do governo próprio, refira-se, foi meter num contexto de mobilidade que já estava esticado até o limite, 400 empresas TVDE e mais 1.000 automóveis. 1.000 automóveis. Resultados: a entrada massiva de motoristas estrangeiros que não conhecem as regras e que violam as regras constantemente, todos os dias. Provocações constantes aos táxis, que também azar. E contratos de comodato e de usufruto que permitem que viaturas sem licença, e sabe isso muito bem, operem sobre uma outra licença em troca de um pagamento. É isto a selva que nós temos. Ou seja, o vale tudo. O vale tudo. E aí vêm as vozes do costume, mas temos que zelar pelo mercado livre. Aí vem. Já vem, não tarda muito. Mas porque as coisas estão como estão, não estão a matar só o táxi, mas também o próprio TVDE. Vejamos, viagens de 10 km, terás a aplicação da Bolt. Viagens de 10 km, 3,38 €. Viagem de 11 km, 3,71 €. Viagem de 12 km, 3,77 €. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Uma selva. E quando confrontada com tudo isto, o que é que diz a Autoridade da Concorrência? Escrito em carta. Diz isto: não é possível concluir que estes comportamentos falseiam a concorrência. Aliás, e permita-me aqui o à parte, é de certa forma quase como o PS, que ainda no sábado diz que no Funchal quer regular o trânsito e impedir o caos, mas aqui na República rasga as vestes quando se fala em rever a lei do e em criar contingentes na região. É esta a hipocrisia que nós temos. Sr. Paulo Pereira, o vosso pedido, e já concluo, o vosso pedido é muito simples. Façam o que quiserem na República, mas garantam uma coisa: autonomia regional para decidir. Se eu percebi bem, é esse o vosso pedido. E muito pessoalmente, é isso, que uma República que respeita as autonomias, uma República madura, que não tem medo das autonomias, é só isso que tem de fazer. Defender as autonomias e dar licença para legislar. Muito obrigado pela sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, tenho a indicação que vão dividir. Começa a deputada Vânia Jesus e segue-se o deputado Paulo Neves. Eu farei aqui um toque para saberem que vai a meio do tempo. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Presidente. Sou dos representantes da Taxis RAM e da RAM TVDE. Agradeço a vossa exposição e, antes de colocar as minhas questões, gostaria de reforçar o seguinte. A melhoria da regulação dos TVDE tem estado na agenda política nacional, inclusive o Grupo Parlamentar do PSD, na anterior legislatura, apresentou um conjunto de medidas para reforçar a segurança e regulação do setor. O Governo da AD retomou, inclusive, incluindo no Orçamento de Estado para 2025, a revisão Lei número 45 de 2018, e esta revisão a ser feita, eu julgo que é uma oportunidade decisiva, por um lado, de introduzir melhorias para um modelo de regulação juridicamente sólido e válido para todo o país, mas aqui que permite, e tenham atenção à região autónoma da Madeira, no sentido de, na lei quadro, permitir que a região possa adaptar regras às suas especificidades, garantindo segurança, concorrência justa e sustentabilidade do setor. Como referiram, a Madeira enfrenta desafios próprios, insularidade, tem uma rede viária limitada, uma forte pressão turística e houve um rápido crescimento dos TVDE que tem provocado saturação do setor. Já foram propostas medidas regionais pelos órgãos do Governo próprio, como suspensão de novas licenças. O Governo, inclusive, pretende avançar com uma avaliação da atividade dos TVDE na mobilidade e ordenamento de território na RAM. Melhor do que ninguém
dentro daquilo que é o Estatuto Político e Administrativo, os órgãos de poder próprio têm conhecimento da realidade regional e é precisamente face a esta realidade que acho que se torna imperativo ouvir a mensagem que vem da Madeira, da Assembleia Legislativa, do Governo Regional, dos profissionais do setor que estão alinhados quanto à necessidade de regular e, portanto, gostaria que reforçassem que aspectos críticos relativamente ao crescimento dos TVDE e quais são as respostas que consideram urgentes no sentido da Madeira poder regular. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e também cumprimentar aos colegas e, naturalmente, uma palavra de agradecimento, em primeiro lugar, aos representantes dos TVDE e dos táxis terem vindo aqui ao Parlamento. Isso é um sinal de enorme respeito por esta Casa, pela Assembleia da República, pelos deputados e é também uma enorme responsabilidade para nós. Nós temos rapidamente de resolver esta questão. E já vamos muito atrasados, o que não fica nada bem à Assembleia da República. Aquilo que os senhores pedem é exatamente aquilo também que nós no PSD Madeira pedimos, que se respeitem as autoridades da Madeira, que se respeite a autonomia regional. Esta tentação lamentável de centralismo de Lisboa, a querer mandar em tudo, até mesmo naquilo que não tem nem função, nem sabe fazer, é absolutamente lamentável. E, portanto, aquilo que nós pedimos, o Partido Social Democrata da Madeira, os seus representantes aqui na Assembleia da República, temos feito isso nos últimos anos, é que se respeite a autonomia regional. A Madeira tem Parlamento, a Madeira tem governo próprio. Nós temos mais do que instituições próprias para resolver esta questão da mobilidade. Se nós resolvemos questões como a educação, se resolvemos questões como a saúde, por que é que não havemos de resolver questões como a mobilidade? É exatamente isso que os senhores pedem, é exatamente isso que nós temos aqui também vos defendido. E nós não temos nada contra plataformas. Pelo contrário, aquilo que nós queremos é ordem. Bom senso, não queremos bandalheira na região autónoma da Madeira nesta matéria. É por isso que quando verificamos que existe uma coincidência entre os táxis e os TVDE e o Governo da Madeira e o Partido Social Democrata, ficamos muito satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Frederico Francisco. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, as boas-vindas às duas associações que aqui vieram e, de facto, destaco o facto de termos a Associação dos Táxis e a Associação dos TVDEs, no fundo, sentadas ao lado uma da outra e com uma mensagem muito semelhante, o que em si mesmo é de assinalar, porque, por vezes, existe a percepção pública que são um pouco rivais e um pouco opostos, mas, neste caso, apareceram aqui em conjunto. Eu devo confessar que, quando vi o agendamento desta audiência, tive alguma estranheza disto não ser, de facto, uma matéria que estivesse na competência do Governo da Região Autónoma da Madeira, uma vez que se existe autonomia para gerir o sistema de saúde, se existe autonomia para gerir o sistema de educação, causou-me alguma estranheza que não houvesse autonomia dos governos regionais, da Madeira e dos Açores, pronto, aqui estamos a falar da Madeira, mas o mesmo se aplicaria aos Açores, para regulamentar esta matéria dos TVDEs. E, portanto, independentemente da lei que existe ter sido aprovada num momento em que o PS estava no governo, e independentemente até de eu considerar que o regime que foi aprovado na altura padecia talvez de um certo excesso de entusiasmo com a recente chegada dos TVDE e com algum deslumbramento tecnológico, eu queria aqui desde já manifestar a disponibilidade total do Partido Socialista para fazer as correções que são necessárias à Lei 45 de 2018, começando por uma que me parece óbvia, que é esta de permitir que as regiões autónomas tenham a capacidade de, no fundo, regular o seu sistema de transportes, porque é disso que estamos a falar. Os táxis fazem e devem ser vistos como parte do sistema de transportes públicos, porque é isso que são. Portanto, o táxi é um transporte individual, não é um transporte coletivo, mas deve ser visto como parte do transporte público, e é por isso, por exemplo, que tem o direito de andar nas faixas base. O TVDE é um transporte privado como turista que eu contrato. E, portanto, esta diferenciação deve ser permitida e deve estar plasmada na lei, mas com cada autoridade regional de transporte, e o mesmo se passa ao nível do continente, com a capacidade de decidir, ou com alguma capacidade de decidir como é que regula este setor, quantos é que existem, onde é que podem parar, onde é que não podem parar. Portanto, todo este tipo de questões não me parece que a Assembleia da República deva estar a impor demasiadas restrições, como é o caso, e por isso
deixo aqui esta disponibilidade, não só para rever este ponto em particular, mas inclusive para fazer uma revisão mais alargada e mais abrangente do regime que regula o transporte em TVDE. Portanto, se me permitir, eu diria que o regime atual é excessivamente liberal para aquilo que são as necessidades do setor e muitas das consequências estão à vista. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo rigor no tema. Dava a palavra à deputada Angélica da Teresa, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados e queria começar por dizer que não. As pessoas não fazem o que querem na República e também não devem fazer o que querem nas regiões autónomas, tanto da Madeira como dos Açores. Portugal é um país e é um Estado com leis e, portanto, essas leis devem ser respeitadas em todo o lado. O TVDE não é um táxi e não deve ser tratado como tal. Os táxis são um serviço público, como aqui já disseram, com apoios e benefícios que os TVDE não têm. E por isso não podemos aceitar propostas que coloquem os dois serviços no mesmo modelo regulatório sem nivelar as condições. Porque o liberalismo, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, pressupõe regras no mercado e pressupõe uma regulação forte. E, portanto, com todo o respeito pela autonomia das regiões autónomas e começando pelo setor dos táxis, aquilo que eu gostaria de perceber é que, na sua intervenção, falou naturalmente da sua área, mas gostaria de confirmar que considera que a lei está mal feita, porque foi centralizada e, portanto, devia ser revista pela região autónoma e, portanto, em relação a isso estamos de acordo. Agora, aceita a existência de TVDEs, calculo eu, porque até vem em conjunto esta audição, mas aquilo que eu gostaria de perceber era se defende uma limitação de estoques de viaturas, tanto nos TVDEs como nos táxis. Relativamente ao segmento dos TVDEs, eu gostaria de saber se há ou não falta de clareza sobre os custos e rendimentos reais dos motoristas dos TVDEs e quais as consequências práticas. A Iniciativa Liberal tem uma posição muito clara sobre isso. Nós achamos que há efetivamente um afastar dos motoristas na definição dessas receitas e, portanto, gostaríamos de saber qual era a vossa opinião. Acham que o regulador, porque isto sim, o regulador deve fazer o seu papel, que é o de regular, se está a cumprir o seu papel de fiscalização e se não, porquê? E também perceber exatamente aquilo que referi na minha primeira pergunta ao seu colega, se o que se pretende é impor um estoque limitado de viaturas na região, nomeadamente aos TVDEs, e se acha que isso também deveria ser aplicado ao setor dos táxis, porque se há um serviço que está em cima da mesa e se há regulação, a Iniciativa Liberal defende isso, as condições então devem ser iguais para ambas as partes, para que não haja favorecimento de um lado em detrimento do outro, porque senão aí a lei da concorrência fica posta em prática e a lei da concorrência é aplicável a todo o território. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelo rigor usado no tema. Eu devolvi agora a palavra, talvez pela mesma ordem, se puderem concordar, então o Presidente da Taxiram, Paulo Pereira, faça favor. São 10 minutos. Eu queria responder aqui algumas questões aqui pelos grupos parlamentares, começando pelo Chega. Portanto, o que pretendemos, numa pergunta que o Sr. Deputado Francisco Gomes fez, o que é que pretendemos para a região autónoma, para as regiões autónomas. Portanto, é fácil e é simples. O que nós pretendemos para as regiões autónomas é que haja autonomia para o Governo Regional poder regulamentar este setor. Portanto, esta é a resposta que eu lhe quero dar à sua questão. Ao PSD, portanto, que objetivos é que queremos, perguntou a senhora deputada, que objetivos é que pretendemos? Portanto, os objetivos é que pretendemos é a regulamentação nas regiões autónomas para este setor, porque o nosso já está regulado. O nosso já é um setor regulamentado e bem regulado. E damos também a conhecer que, portanto, a Madeira, sendo uma região ultraperiférica e uma região autónoma, o Governo Regional tem todo o conhecimento na área, na orografia da própria região e na mobilidade deste serviço na própria região autónoma da Madeira. Portanto, nós o que pensamos é que cabe às próprias regiões autónomas poderem, mais uma vez, regulamentar este tipo de serviço.
aqui ao Sr. Deputado do PS. Portanto, eu queria lhe dizer que o Tribunal Europeu, em 2017, numa das queixas pelos motoristas de táxi de Espanha, contra a própria Uber, foi decretado pelo próprio Tribunal Europeu que todo o serviço das plataformas no setor de transportes ficou designado pelo próprio Tribunal que pertencem ao setor de transportes. Portanto, uma vez que este serviço de plataformas pertencendo ao setor de transportes tem toda a legitimidade, a própria Constituição Portuguesa, ou mesmo a própria Assembleia da República, para regulamentar como os táxis são regulamentados e são regulados. Portanto, isto é a resposta ao Sr. Deputado. Agora, a resposta à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, na questão da limitação de TVDE. Portanto, a Táxis RAM, eu quero lhe dar a conhecer, desde que entrou, acho que foi em 2019, que chegou à Madeira, os TVDE, a Táxis RAM foi a única entidade no setor de transportes, na Assembleia Legislativa da Madeira, que não foi contra a entrada destas viaturas na região, porque havia marcado para estes dois setores, desde o momento que houvesse regulamentação e os próprios cuidados. O regulador, portanto, está-nos a falar se nós estamos regulamentados ou se estamos regulados o setor do táxi. Era isso que tinha-nos perguntado. O que lhe queria dizer sobre isto é que os táxis, desde 1982, foi lançado mais nenhuma licença. A questão de estar um mercado aberto, eu queria-lhe só, não me leva mal, e peço-lhe imensa desculpa, não lhe quero ofender. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagina a senhora deputada da Iniciativa Liberal, está aí a representar o seu partido, e imagine estar um deputado ou uma senhora deputada do seu próprio partido a fazer o seu trabalho constantemente a metade do valor que a senhora deputada faz e recebe durante um mês, no fim do mês de trabalho. E depois a senhora deputada, pelo senhor presidente do grupo parlamentar, vai ser posta de lado e o seu colega de trabalho vai passar a fazer o seu trabalho porque recebe menos. E é ele que vai ser apostado. Portanto, isto é o que se passa na Madeira. Os táxis, atualmente, estão parados constantemente. Fazem um serviço de manhã e um à tarde. Porquê? Porque os TVDE trabalham a 50% e a 60% ou talvez mais por cento mais barato que os próprios táxis. Portanto, isto para nós é discriminação. E é isto que nós pretendemos para a Madeira, que não haja discriminação e que todos possam jogar com as mesmas armas. Portanto, isto é a resposta à senhora deputada. Para acabar, eu queria dizer, excelentíssimo senhor Presidente e excelentíssimos senhoras e senhores deputados, trago-vos uma mensagem clara. A Lei 45 de 2018... Senhores deputados, reúnam só um pouco mais de silêncio, por favor. A Lei 45 de 2018, isto para que todos saibam, para a Madeira, para as regiões autónomas, não serviu. Foi uma lei criada à distância, sem atender às nossas especificidades e que acabou por congestionar as nossas redes viárias, saturar o mercado, expor o setor do táxi a riscos de sobrevivência, que é o que está a acontecer atualmente. Na última vez que aqui estivemos, dissemos claramente: abrir um mercado sem limites, sem adaptação às ilhas, poderia gerar desequilíbrio, favorecer interesses externos e comprometer a mobilidade da população. Infelizmente, esses receios confirmam-se. Hoje enfrentamos problemas concretos: excesso de viaturas TVDE nas ruas, congestionamento diário, práticas de concorrência desajustada e impactos negativos da mobilidade. O setor do táxi regulado, fiscalizado e essencial ao serviço público está sob uma enorme pressão, com profissionais a perder rendimentos e a repensar no seu futuro. A Lei 45 de 2018 não trouxe o equilíbrio que se esperava. Criou antes um mercado frágil, onde plataformas internacionais atuam sem olhar para as responsabilidades sociais e económicas próprias de um território insular. O efeito é claro: maior instabilidade e risco de monopolização da mobilidade. Este excesso de viaturas, sem controle, gera trânsito, degrada o ambiente urbano, deixa as zonas periféricas sem cobertura adequada e fragiliza a mobilidade da população. E quem perde com isto? Perdem os madeirenses, perdem os turistas, perdem os trabalhadores locais. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, com todo o respeito, acreditamos que a solução só pode vir do Governo Regional. Cabe-lhe regular
e fiscalizar de acordo com a nossa realidade, demarcar as frotas, garantir igualdade e de condições entre todos os operadores. Só assim poderemos proteger a autonomia das regiões, organizar a mobilidade e assegurar o verdadeiro interesse público. Não pedimos privilégios, pedimos justiça, equilíbrio e respeito pela autonomia. É urgente corrigir a Lei 45 de 2018 e dar às regiões autónomas competência necessária para regular o setor TVDE. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o problema está identificado, a solução está do vosso lado, está ao vosso alcance. Senhoras e senhores deputados, esta é uma decisão de caráter urgente, célere, da qual dependem muitas famílias. Confiamos que esta Assembleia terá determinação de corrigir a lei em vigor e devolver às regiões autónomas capacidade de decidir o seu futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Pereira. Eu dava a palavra, por caso de querer complementar, não é obrigatória, mas dava-lhe essa faculdade, a Alexandra Abreu, Presidente da ARAM TVDE. Sim, quero agradecer o apoio. O Sr. Francisco aqui do Chega, o que ele implantou é a realidade da nossa ilha. Nosso território é inferior ao Porto, é inferior a Lisboa e nossos habitantes é muito inferior a Lisboa e o Porto. E por isso precisamos de regulamentos e precisamos de um controle. Por parte do partido do PS, também estou a sentir o apoio de que precisamos que a Madeira deveria ter, a região autónoma, ter autonomia, assim como temos para outras coisas. Referente aqui com o deputado Paulo Neves do PSD, essa é a realidade, temos que ter respeito à autonomia e, assim como temos autonomia para a parte de saúde, também podemos ter autonomia para a parte de mobilidade. Em resposta à deputada de Iniciativa Liberal, a parte de pôr ou fixar um número, já isso tendríamos que pôr em cima da mesa. Mas a realidade é que, quando nós começamos no 2019, inicialmente éramos 40 viaturas. Hoje em dia, não tem um ano e já estamos em 700 viaturas e temos um crescimento descontrolado de 1.300%. Ok? Portanto, aqui dando conclusão, acho que precisamos e pedimos à Assembleia da República e aos partidos e deputados os poderes para a autonomia da Madeira nesta área de mobilidade por uma razão clara. A realidade insular é totalmente diferente à das outras cidades de Portugal, pelo que precisamos soluções aos nossos problemas específicos, como são o território limitado, um espaço reduzido para absorver um grande número de veículos, uma infraestrutura rodoviária condicionada, com estradas de baixa capacidade e zonas montanhosas que não permitem o mesmo fluxo que na cidade do continente, uma procura limitada pelo serviço muito inferior de Lisboa e Porto e do Algarve. Esta descontrolada tem impactos negativos, como condições laborais precárias. A sobrecarga do setor torna-se impossível que muitos motoristas consigam cobrir os seus custos básicos e que coloca em risco a viabilidade das empresas e do próprio modelo. Para finalizar. Perfeito. Em conclusão, a ausência do controle de regras claras e prejudicial para a Ilha da Madeira e para os seus habitantes, comprometendo a qualidade de vida e mobilidade do futuro do sector. Obrigado por todos e está em vossas mãos dar pé para que a Madeira possa legislar e controlar. Obrigado.
Muito obrigado a ambos, a ambas as associações, a todos os que aqui vieram. Duas notas brevíssimas. Antes de mais, nós somos a Assembleia da República e não somos a Assembleia do Continente e saudamos muito a vossa disponibilidade de cá vir e valorizamos muito isso. E relativamente ao demais, estaremos sempre de portas abertas para receber, mas aquilo que aqui disseram, como puderam perceber, foram ouvidos por todos os grupos parlamentares. Desejo de bom regresso, boa estadia antes de mais. Nós vamos interromper os trabalhos por 3 minutos. Na hora que está marcada é a hora que vamos... 3, não, 4.